Programa Movimento Sindical. Olá, boa tarde. Está começando o nosso programa Movimento Sindical deste sábado e hoje com muitas informações importantes para os trabalhadores. Nesta semana tivemos o Dia Internacional da Mulher e por isso aqui vai a nossa homenagem a todas as mulheres trabalhadoras. No programa de hoje você vai ver que os servidores municipais de Porto Velho ganharam um reforço na Câmara Municipal. Servidores do Ministério Público terão um realinhamento geral de salário, mas o Sinsempro vai lutar por um reajuste maior. Comissão Intersindical da Transposição se reúne para definir estratégias de luta e o Sintero já fala em levar caravanas a Brasília para uma grande manifestação. E por falar em Sintero, você vai ver como está a greve dos trabalhadores em educação estaduais. Nesta semana tivemos manifestações, caravanas do interior e negociação com o governo. Tudo isso e muito mais você vê agora no Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. E vamos começar o programa de hoje mandando um abraço aos funcionários dos sindicatos, os trabalhadores que fazem a luta sindical funcionar, especialmente os funcionários do Sintero, que estão trabalhando para valer na greve dos trabalhadores em educação estaduais. E nesta semana os trabalhadores ganharam um reforço importante na Câmara Municipal de Porto Velho. O vereador José Wildes, sindicalista que estava licenciado, voltou ao cargo. Poucas vezes a Câmara Municipal de Porto Velho teve uma sessão tão concorrida. A galeria lotada demonstra o prestígio do vereador José Wildes de Brito em seu retorno à casa. O Wildes foi eleito vereador, mas foi convidado a ocupar a Secretaria Municipal de Agricultura. Na Câmara Municipal, o vereador José Wildes sempre atuou como defensor das comunidades e do funcionalismo público, apoiando as lutas sindicais. É de autoria do vereador, por exemplo, a lei que ampliou o tempo da licença maternidade para as servidoras municipais, entre tantos outros projetos de interesse social. Agora, de volta à Câmara Municipal, ele diz que está com mais experiência para trabalhar pela coletividade. E o nosso retorno à Câmara, a gente desenvolver projetos que possa ser útil para a população do nosso município. Então, nossa presença aqui é no sentido da gente trabalhar questões importantes para a nossa população, para a nossa sociedade, que realmente eu possa contribuir para a qualidade de vida do nosso povo. Já tem alguma meta para esse ano, algum objetivo central, algum foco? Sim, a gente está previsto alguns anteprojetos, por exemplo, de criação de cargos de engenheiro, que é uma demanda lá da Secretaria, engenheiro de pesca, não tem esse cargo no município de Porto Velho. Isso é uma questão importante porque visa trabalhar a piscicultura no nosso município, incentivar a piscicultura familiar, Então é importante que a gente possa trabalhar também a qualificação dos servidores através de um projeto que possa o município incentivar com 50% essa qualificação no cargo que ele ocupa hoje na prefeitura e outros projetos que a gente vem trabalhando aí com a população do nosso município, esperando que a gente possa contribuir assim com a qualidade de vida do nosso povo. E já está tudo certo com o novo sistema de contagem de tempo para a progressão dos servidores do Ministério Público. Essa é mais uma vitória da luta do Sinsempro. E o sindicato luta agora para garantir um reajuste salarial maior para os servidores que vão ter um realinhamento geral de 6,5%. Nós entramos com um pedido, e a gente já até falou sobre isso em outras entrevistas, a questão da progressão funcional que vinha ocorrendo no Ministério Público. A primeira progressão vinha ocorrendo em 5 anos, ou seja, 2 anos após o término do estágio probatório. Aí nós entramos com um pedido, que isso fosse mudado, porque a legislação prevê o quê? Que ele tem que progredir de 2 em 2 anos. Então, terminado o estágio probatório, ele já tem o direito, sim, de ter uma progressão, o que não vinha ocorrendo. E esse pedido nosso chegou ao Colégio de Procuradores há alguns dias, foi aprovada a alteração dessa resolução, que acabava limitando, estendendo esse prazo para a primeira progressão, e já, essa resolução já foi alterada, inclusive,
O que a gente espera daqui para frente, agora os próximos passos com relação a esse assunto, é que já nos próximos meses os servidores já possam ser recolocados, né, na sua referência, né, a um nível acima, né, já que esses servidores não tiveram a progressão no momento que deveria ter ocorrido, né, então acredito que isso não seja uma coisa muito demorada, acredito que no próximo mês isso já possa vir a acontecer. E a questão dos retroativos com referente a essas referências, né, de níveis, né, esses níveis funcionais, né, e que vieram ocorrendo durante os anos, né, ele deveria estar num nível e estava em outro, então isso gerou uma diferença salarial, né, então esse já é uma situação, essa questão desses retroativos já é uma questão mais demorada, dependente de cálculos, tem que ser feito 1 a 1, então acredito que isso deve ocorrer já um prazo um pouco maior, mas acredito até antes do final do ano isso já possa ocorrer. E como é que está a questão da revisão geral do salário? A revisão geral do salário foi, nessa semana, já foi aprovada na Assembleia, o índice é de 6,5%, frustrou um pouco a gente, porque a gente já vinha conversando com o Procurador-Geral, ele já demonstrou a intenção de dar um aumento maior do que o da inflação. Só que acabou não ocorrendo, né? Foi para a Assembleia só a revisão anual, que também é concedida a todos os servidores, de modo geral, todos os poderes, né, inclusive, que isso é constitucional, né, é um direito constitucional do servidor, e nós queríamos também que houvesse um aumento acima da inflação, até para recompor as perdas que nós tivemos nos anos anteriores. Isso não ocorreu, mas nós tivemos novas conversas com o Procurador-Geral, ele ainda tem essa intenção, né? Então o que vai ocorrer, nós vamos ter essa revisão geral agora, de 6,5%, mas ainda está aberto para que durante ainda esse ano a gente possa negociar como as outras categorias têm tentado também, né, recompor essas perdas, né? E nós também no Ministério Público estamos ainda, essa discussão ainda está aberta com o Procurador-Geral, porque possa ocorrer também esse aumento mais real, digamos assim, né, para recompor justamente essas perdas anuais que nós tivemos no passado. E a transposição, como é que o sempre está trabalhando a questão da transposição? Nós estamos aguardando, depois do falecimento do secretário geral de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, nós esperávamos que a primeira instrução normativa já saísse em janeiro, aí por conta do falecimento dele isso deu uma travada lá em Brasília, ainda estamos aguardando isso, desenrolar dessa situação, mas o que a gente tem feito aqui, o que tem feito o Ministério Público, tem uma comissão interna do Ministério Público que já está tratando da documentação dos servidores. Então, o que eu gostaria de orientar os servidores do Ministério Público os servidores que ainda não entregaram essa documentação, providencie o mais rápido possível, entregue toda a documentação, já foi mandado um e-mail para os servidores, né, com a lista de documentação. Quem não recebeu esse e-mail pode ligar lá no Ministério Público e pedir para falar com o integrante dessa comissão, né, e para ter em mãos a lista dessa documentação que tem que ser entregue lá, providenciar o mais rápido possível, né, e orienta o quê? Todos os servidores, inclusive todos os que de dezembro, né, que estavam em atividade em dezembro de 91, e também os aposentados, todos os servidores, dê entrada com essa documentação. E essa documentação ela vai ficar ali arquivada, guardada, pronta para quando sair a instrução normativa, né, e que estabeleça todos os critérios com relação aos servidores do Ministério Público, isso já está tudo pronto, apenas faltando assinar o termo de opção, né, que vamos orientar os servidores quanto a isso, né, e para que se agilize isso, né, no momento oportuno.
A transposição não sai da lista das maiores reivindicações dos servidores públicos de Rondônia. Nesta semana aconteceu mais uma reunião da Comissão Intersindical para saber quais providências serão tomadas. E o Sintero já fala em levar caravanas para uma grande manifestação em Brasília. Nesta reunião ficou claro que nem os sindicalistas aguentam mais esperar pela instrução normativa da transposição. Desde julho do ano passado, quando a presidente Dilma esteve em Rondônia e assinou o decreto da transposição, os servidores vivem a expectativa de chegar o momento de passarem para o quadro federal. Muito tempo passou, muita coisa aconteceu, até que em janeiro, data marcada para a publicação da instrução normativa, houve o falecimento do secretário do Vanier Paiva. A situação quase voltou à estaca zero. Mas agora parece que surgiu uma luz no fim do túnel. O novo titular da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento já foi nomeado e na próxima semana poderá ser que finalmente seja publicada a primeira instrução normativa. Já tivemos o primeiro contato com o novo secretário de Recursos Humanos, que é o Dr. Sérgio Mendonça, que era o antecessor do Vanier, antes dele assumir a secretaria. Fizemos o primeiro contato já juntamente com a deputada Maria Rapo, que é a coordenadora da bancada, e na próxima semana ele deve estar sentando na mesa para ver os termos da instrução normativa, porque nós queremos garantir os benefícios para o servidor nessa normativa. A abrangência está 91, o salário federal, os servidores municipais estejam garantidos, as estatais, então, ou seja, há várias situações foram negociadas com o Vanier, nós estamos cobrando a manutenção desses acordos. Outra ação importante nossa, junto com a bancada, nós encaminhamos um ofício para a bancada federal, dizendo de que se isso não ocorrer num curto espaço de tempo, há movimento já sendo organizado no Estado para fechamento de BR, fechamento de usinas, ou seja, para chamar a atenção de Brasília, uma coisa que a presidente veio aqui em julho do ano passado, se comprometeu, chamou os servidores do Estado, servidores federais, são meus servidores, mas na prática ainda não aconteceu. A gente sabe que aconteceu a morte do Vanier pelo meio do caminho, mas o trabalho não pode parar. O secretário Sérgio Mendonça se comprometeu nessa próxima semana agora, sentar com os sindicatos, a bancada e o governo do Estado lá, para já definir uma data, um calendário, que realmente isso aconteça e não fique para depois, passando semanas. A gente sabe da insatisfação do servidor, não tiramos a razão dele, assim como os servidores do Estado, nós também, o movimento sindical também, estamos apreensivos, porque não temos mais como segurar essa bolha que está aumentando aí de revolta e insatisfação. Então, foi recepcionado pelo gabinete da presidente Dilma também um ofício da bancada federal, comunicando de todas essas situações, encaminhou inclusive cópia do ofício da Comissão Intersindical, cobrando o mais urgente possível a implantação da transposição. Não temos mais paciência para esperar. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. E agora vamos falar sobre a greve dos trabalhadores em educação estaduais. O governo do estado ainda não demonstrou que está disposto a resolver o problema. A greve completou 2 semanas com adesão de 80% dos trabalhadores. Na quarta-feira, caravanas de todo o estado desembarcaram em Porto Velho para uma grande manifestação. As caravanas chegaram cedo e foram direto para a Praça das Três Caixas d'Água. Este é o principal local de concentração e atos públicos dos trabalhadores em educação, em greve desde 23 de fevereiro. Ao todo vieram 15 ônibus de todas as regionais, trazendo mais de 700 trabalhadores em educação. A primeira atividade foi uma Assembleia Geral de Avaliação do movimento grevista. Cada representante das 11 regionais fez uma explanação de como está a greve na sua região. Pelas informações repassadas na Assembleia, a greve está sólida em todo o estado. Em algumas cidades, a greve tem adesão de 100% da categoria. Em outras, a adesão é um pouco menor. Em média, segundo o Sintero, a greve tem adesão de 80% dos trabalhadores em educação. Algumas escolas estão funcionando precariamente com professores emergenciais e alguns em estágio probatório. Mesmo assim, não tem limpeza, merenda e nem trabalho de secretaria, porque os técnicos também aderiram ao movimento. Os trabalhadores em educação cobram do governo o atendimento da última contraproposta, construída pela própria categoria e aprovada em assembleia.
Os trabalhadores em educação reivindicam, entre outros itens, 15% de reajuste salarial, uma reserva mensal de R$500 mil para pagamento da licença-prêmio, o dobro das gratificações, que são de R$ 150, R$ 130 e R$ 90, uma reformulação emergencial no plano de carreira para resolver problemas urgentes como o enquadramento de técnicos administrativos e professores e o retorno do auxílio saúde de R$ 150 para os aposentados. O governo oferece aumento de 6,5%, aumento de 20% nas gratificações, o que representa R$ 30 e R$ 26 para professores e R$ 18 para técnicos administrativos, e a reserva de R$ 100 mil para pagamento da licença-prêmio. Essa proposta do governo foi rejeitada por unanimidade. O governo do estado diz que as portas estão abertas à negociação, mas está praticamente irredutível na sua proposta. Esta manifestação foi marcada por uma grande expectativa de mais uma rodada de negociação com o governo. Ainda na quarta-feira, na parte da tarde, aconteceu mais uma rodada de negociações entre o governo e o Sintero. Além dos diretores do Sintero, participaram da reunião representantes de todas as regionais. Vamos ver como foi. Logo no início da tarde, os trabalhadores em educação saíram em passeata da Praça das Três Caixas d'Água e foram para o Palácio do Governo. Nem a forte chuva que desabou sobre Porto Velho foi suficiente para desanimar os grevistas. Na Praça do Palácio, o Sintero disponibilizou uma estrutura para proteger os trabalhadores em educação. E vários professores e técnicos fizeram discurso para manifestar a insatisfação com o governo. A categoria reclama dos salários defasados, da falta de valorização e da falta de compromisso do governo do estado com a educação. O governador Confúcio Moura, para conquistar o voto dos servidores, até assinou um termo de compromisso com a educação, mas não cumpriu integralmente. Os principais itens deixaram de ser cumpridos e hoje são o principal gargalo nos problemas da educação. Em frente ao Palácio, a expectativa era pela reunião de negociação entre o governo e o Sintero. Os representantes dos trabalhadores foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Civil, Juscelino Moraes do Amaral, e pelo secretário de Estado da Educação, Júlio Olivar, que estavam acompanhados do secretário especial Mário Jorge e de alguns assessores da SEDUC. Os diretores do Sintero fizeram questão da participação de pelo menos um representante de cada regional. Isso demonstra a transparência com que o sindicato vem conduzindo o movimento. E começou o debate entre os técnicos do governo e o Sintero. Tem que se resolver esse problema dos técnicos que hoje tem 27 anos, já tem segundo grau e continua fazendo a mesma função, vai à mesma escola, faz a mesma merenda e o salário dele é inferior ao novato, não que esteja ganhando bem. Então essa situação que nós estudamos precisa ser resolvida. Por isso que esses dois pontos fundamentais, porque veja bem, é contraditório aqui que eu colocava. Quando a LDB ela deu prazo, de novembro, ela deu até 2006 para o Estado qualificar o pessoal PNM3, investiu em Procap, investiu muito. Aí hoje esse mesmo Estado vem e manda reduzir. Há uma contradição muito grande quando a PGE faz isso. Ora, o mesmo Estado que manda qualificar, o mesmo Estado agora quer retroagir, é complicado essa situação. Não, Deixa eu só comentar aqui. O que o Mário Jorge e o Helder disseram, eles escreveram outra coisa aqui. Isso quer dizer que não estava tendo mais eles disseram uma coisa e escreveram outra aqui. O que está aqui é a proposta de vocês. Tá, o que está aqui é a proposta de vocês. Já mudou aqui, eu vi aqui, ó. De cara ela já mudou, que é aqui na gratificação. Essa proposta aqui ela já mudou aqui igualzinha da Jane do ano passado. Essa proposta aqui pode se considerar. Essa proposta aqui não foi discutida não pela comissão. Pode retirar de mesa. Essa não, eu estou vendo vocês com outra situação que não foi nada. Não, o Júlio disse que essa aqui é a proposta que você já isso aqui não tem acordo, isso aqui é o a proposta que está em estudo é a proposta feita pelo sindicato. Agora essa daqui. Agora eu me referi, quando eu fiz, eu me referi à proposta do Sintero. Quando o Sintero, isso que nós estudamos ontem e hoje, para chegar a um consenso de que nós não podemos avaliar o parecer da PGE, foi concordando com a proposta do Sintero. Só deixar bem claro que eu estou vendo que tem duas coisas diferentes.
seguinte aqui, ó. O que tem aqui é aquela que foi implementada, aquela proposta que foi colocada da PGE. Não é essa aqui. Nós trabalhamos na comissão a proposta do Sintero, daqui. Beleza. Tá certo. É isso que eu quero saber. É essa que o governo vai aceitar? Na verdade, ela precisa ser adequada. Eu achei que fosse essa adequação aqui. Essa aqui que foi me entregue. Pois é. Entregaram uma proposta que não é nossa. No final, saiu uma nova proposta a ser apresentada aos trabalhadores em educação. Se ainda restava divergência sobre o percentual de reajuste salarial, já começava a se formar um consenso sobre a necessidade de reformulação emergencial do plano de carreira. O governo concordaria em alterar imediatamente alguns artigos da Lei 420, que tratam do enquadramento dos técnicos administrativos e dos professores. Também propôs o aumento no valor destinado ao pagamento da licença-prêmio e também aumentou o percentual de reajuste das gratificações de 20% para 30%. Tudo isso mantendo o realinhamento geral de salários de 6,5%. O secretário de Estado da Educação, Júlio Olivar, considera uma boa proposta e espera que, com isso, os grevistas retornem ao trabalho. E a gente espera chegar a um bom termo, chegarmos ao final dessa greve, que sacrifica, sobretudo, a nossa população estudantil. Vamos. Que a intenção então é acabar a greve? É evidente, né? É evidente. E o interesse é de todos, é da categoria, do governo, do Estado, e as crianças, os nossos adolescentes esperam ansiosamente por isso. O ano letivo começou há apenas um mês e eu creio que a gente agora deva seguir com mais tranquilidade. O secretário-chefe da Casa Civil, Juscelino Moraes do Amaral, confirmou que o governo está se esforçando para atender às reivindicações. Segundo ele, esse diálogo com o Sintero é muito importante. Esse é o máximo que o governo pode chegar. E vemos o sindicato muito coeso, muito unido, preocupado também com as questões sociais do Estado. São várias e as reivindicações gerais foram atendidas para todos os servidores, ou seja, 6,5%. Mas há aquelas vantagens pessoais da categoria, que o governo pode avançar, e o governo está avançando. Todos os indicativos que o governo fez são propostas que vamos encaminhar agora para o sindicato e são propostas que agora passa apenas pelo crivo do governador para determinar esse aumento de salário para a categoria e as conquistas que devam ser. Bom, mesmo depois de apresentada a proposta por escrito, o governo ainda não estava bem certo do seu conteúdo. As assembleias de avaliação que estavam marcadas para ontem foram adiadas para terça-feira. Isso porque o governo pediu um tempo para calcular o impacto na folha e marcou uma nova reunião de negociação para segunda-feira. O Sintero convocou os trabalhadores em educação para a concentração em frente ao Palácio do Governo. E a categoria atendeu a convocação. Logo pela manhã, o ato público já contava com mais de 1.000 trabalhadores. Algumas caravanas voltaram para o interior do estado na noite anterior. Em contrapartida, outras caravanas chegavam a Porto Velho para permanecer o tempo que for necessário. A reunião que estava marcada para acontecer com a presença do governador Confúcio Moura foi adiada para segunda-feira. Mas esse adiamento não desanimou os grevistas, que decidiram fazer uma passeata pelo centro comercial de Porto Velho. Por volta de 10 horas da manhã, o protesto já contava com a participação de aproximadamente 2.000 trabalhadores. A passeata percorreu a Avenida 7 de Setembro, Rua Marechal Deodoro, Avenida Carlos Gomes e retornou ao Palácio do Governo pela Avenida Presidente Dutra. Durante a manifestação, os grevistas se revezavam ao microfone para chamar a atenção dos comerciantes, dos empregados do comércio e da sociedade em geral para os problemas da educação. A categoria denunciou que o salário da educação em Rondônia é o mais baixo entre todos os servidores do Poder Executivo. O salário dos profissionais da educação em Rondônia, que já teve o terceiro melhor salário do país, hoje está entre os 5 piores de todos os estados. Ao passar próximo a uma das representações de ensino de Porto Velho, o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, fez um desabafo. Você administrativo aí da REM, que ganha R$700, está na hora de vir para o movimento. Você, professor, que está na REM, que ganha R$1.600 final de carreira, o que vocês estão fazendo ainda? Trabalhando na representação do ensino. Venha se juntar a esses 1.500 companheiros e companheiras de todo o estado. Venha fortalecer o movimento, porque o movimento é de todos, a luta é de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Seja você um formador de opinião, não seja um alienado do
governo seja um formador de opinião, porque educador são todos os profissionais de educação. Faço mais uma vez esse apelo à representação de ensino: saia das salas e venha para o movimento. No final da passeata, os trabalhadores em educação deram um abraço simbólico no Palácio do Governo e rezaram um Pai Nosso. A direção do Sintero aguarda para segunda-feira a reunião de negociação com o governo. E já convocou os trabalhadores em educação para a Assembleia terça-feira, quando a categoria vai decidir em todo o estado se aceita ou não a proposta que deverá ser novamente formalizada pelo governo. O movimento grevista continua da mesma forma, praticamente desde que começou. O que aconteceu foram várias adesões ainda em função das ações que a Procuradoria-Geral do Estado tinha imposto para o professor que foi contratado como nível médio e teve a sua progressão funcional pela escolaridade, amparada pela LDB. Após o parecer da Procuradoria, que estava tentando inviabilizar isso, houve uma adesão maior por parte da categoria. E agora continua, né? Nós tivemos uma expectativa na última reunião com o chefe da Casa Civil, com o secretário de Educação, de que nós tínhamos uma proposta para ser avaliada após algumas discussões em que a gente iria fazer algumas alterações apenas na parte técnica. O que nós podemos perceber é que a gente teria uma reunião com o governador. A reunião foi suspensa em função de que outros ajustes, ainda pelo menos alegados pela própria secretaria, ainda tinham que ser feitos, e que uma análise técnica estava sendo feita também pelas secretarias, e foi marcada a reunião para a próxima segunda-feira com o governador do estado. O que os trabalhadores esperam é uma resposta satisfatória, uma resposta que contemple o que foi colocado na pauta de reivindicações, ou pelo menos em sua grande maioria, para que possam retornar aos trabalhos. Agora, enquanto não tiver uma posição definitiva por parte do governo do estado e que contemple a maioria dos itens e que a categoria aceite, a greve vai continuar sem dúvida nenhuma. O presidente Manuel Rodrigues disse que o Sintero ficará do lado dos trabalhadores até o fim. Ele disse que os trabalhadores estão dispostos a permanecer em greve pelo tempo que for necessário, até que o governo apresente uma proposta adequada. E nós não estamos brincando de fazer greve. Quero conclamar aos pais, aos alunos, a ajudar nesse movimento. O nosso movimento é um movimento pacífico pela melhoria na qualidade do ensino. Nós não podemos admitir que o pessoal administrativo com 27 anos ganhe R$700. Nós não podemos admitir que um professor que constrói todas as profissões do mundo ganhe em final de carreira R$1.600. Isso é desumano, senhores cidadãos. Nós temos hoje o salário mais baixo do executivo. Eu pergunto para vocês, é justo? Não é justo. Então a nossa greve continua firme e forte em todo o estado. E só depende do governo. Peço a Deus que ilumine esse governador e que na próxima segunda-feira ele apresente uma proposta de fato condizente com a realidade e que nós possamos avaliar com a categoria e decidir os rumos do movimento. Porque caso contrário, a greve vai continuar firme e forte em todo o estado. Nós não vamos recuar enquanto o governo não se entender e não apresentar uma proposta condizente com a nossa realidade. E o programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever este programa ou algum programa anterior, basta acessar o YouTube e colocar na pesquisa Movimento Sindical. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá!
Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Programa Movimento Sindical.